Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Quando querem palavra de Deus para o seu coração, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A gente veio até agora, irmãos, mergulhando no conhecimento de Deus e como é que a nossa convicção se manifesta a partir daquilo que a gente sabe de Deus, né? E alguns pontos já o que gera em nós. Daqui para frente, nós vamos falar agora começar a falar um pouquinho mais do nosso comportamento através disso. Porque conforme você vai se aproximando de Deus, isso vai mudando o seu comportamamento. Talvez os casais já tenham passado por essa experiência, né? Eu já passei com a Ana. Coitadinha da Ana que ela passou isso comigo, né? Mas você vai entender por quê. Já foi em algum lugar que eles olharam para você como casal e perguntaram se vocês eram irmãos? Né? Vocês são irmãos? Né? Geralmente isso vai acontecendo, irmãos, conforme o casamento vai passando, o teu tempo vai passando, até a nossa afeição vai se aproximando, né? Desculpa, meu amor. Isso é tão bonito. Mas até a nossa afeição vai começando a aparecer, né? O jeito que a gente fala, o traço nosso. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de uma pessoa, você começa a pegar os trejeitos dela, né? Ainda mais se a pessoa tem uma influência sobre você, né? É assim com Deus. Conforme a gente vai andando com Deus, nós vamos pegando a influência de Deus. Deus vai influenciando a nossa vida. Então, na matemática de Deus, aqui Jeremias está começando a falar, não importa quanto você tem na conta do banco, não importa se você é uma pessoa bem vista pela sociedade, se você é uma pessoa mal vista pela sociedade, se você é famoso, se você é anônimo, se você está na frente, você está lá atrás. Deus não funciona assim, né? Porque Deus tem a experiência de estar em todos os lugares. Já parou para pensar nisso? Deus tem a experiência de ser anônimo. E Deus também tem a experiência de ser o rei, né? Como anônimo, ele veio uma criança, uma manjedoura. E como rei, ele está sentado no trono, que quando alguém tem uma visão celestial, fica maravilhado com o esplendor da sua glória. Então Deus não se gaba dessas coisas, sabe? Eu vejo, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, eu vejo hoje um movimento para-eclesiástico porque ele não é da igreja, mas ele anda do lado da igreja. Que é um movimento desse pessoal do coaching e tal, está fazendo um sucesso enorme em muitos lugares. Muitas igrejas estão adotando essa ideia do coaching, né? Essa ideia de mentalizar as coisas, de mexer com a mentalidade das pessoas, de ativar as pessoas no sentido até da ganância, né? E não, a Bíblia ela fala sobre a torpe ganância. A ganância, a gana, o querer, faz parte das emoções humanas e não é ruim. Mas eles tentam ativar essa ganância de uma maneira de que você realmente vai ser relevante quando o mundo estiver relevante. E não é bem assim. Quando você olha para a palavra de Deus, e aqui Jeremias estava fazendo um alerta para Israel, porque Israel estava vivendo uma fase de extrema relevância no sentido político, no sentido geográfico, mas a glória de Deus já não estava mais no templo. Tanto que no capítulo 17, no livro de Jeremias, eles se gabam assim, nós nunca vamos ser atacados. O templo de Deus está aqui em Jerusalém. Como é que vão invadir Jerusalém? O templo está aqui. Não vão nada. Vão nada. Não ficou pedra sobre pedra. E até os utensílios da casa do Senhor eles levaram embora. Então aqui Deus está falando assim através de Jeremias, olha, presta atenção no que eu me agrado. Eu me agrado de fazer beneficência. Ou seja, eu estou de olho no bem comum. Eu estou de olho de que a estrutura da sociedade ela seja abençoada como um todo. E aqui Deus não está falando de comunismo. Deus está falando de que cada um na sua porção esteja feliz. Deus não tem problema com ninguém sendo rico. E Deus também não tem problema com ninguém sendo pobre. O problema é quando, por causa da pobreza, a opressão, e por causa da riqueza, a opressão. Cada um pode viver com a porção que tem. Deus não faz acepção de pessoas no sentido, tem que ser todo mundo igual. Não fazer acepção de pessoas em Deus, eu já expliquei isso algumas vezes, é entender que cada um tem uma maneira de ser e tratar cada um conforme a sua maneira. É que Deus não faz uma regrinha para que todo mundo seja igualzinho. Se uma coisa que Deus quer que nós sejamos iguais, é igual ao Senhor Jesus Cristo, em unidade, mas não em uniformidade. Jesus não quer que nós estejamos todos a fisionomia de Jesus. Deus não quer que todos nós estejamos à mesma altura de Jesus, no sentido físico da coisa.
Ele quer que quando olharmos para nós, as pessoas reconheçam o Senhor Jesus Cristo pelas nossas obras, pela nossa fé, pelo nosso amor, pela nossa beneficência. Então o caminho agora que a gente vai fazer daqui para frente nessas primícias é olhar essa comunhão com Deus a partir dessa perspectiva. Como é que ela começa a influenciar então a maneira da gente mudar quem nós somos, né? Uma experiência com Deus é uma experiência transformadora. Ontem o Raul pensou nisso e na hora que ele falou disso eu me lembrei do testemunho que o Paul Washer gosta de contar e eu já compartilhei com vocês, né? O Paul Washer tem uma historinha que ele costuma dizer, que ele fala que certa vez alguém faltava muito no trabalho. Toda vez ele arrumava uma história diferente que ele faltava no trabalho, né? Toda vez ele falava uma coisa diferente. Hoje foi que me atropelaram, hoje foi que eu caí na escada e tal. Aí o patrão dele falou assim, a última vez, meu amigo, amanhã você chegar atrasado, você tá fora. Adivinha? Tava indo atrasado no outro dia. Ele falou, não, mas o senhor tem que ouvir o que aconteceu. O que aconteceu é extraordinário. Se o senhor me ouvir e tal. Ele falou, meu amigo, só porque eu tô precisando de um pouquinho de humor hoje de manhã, me conta o que aconteceu, que eu quero ouvir. E aí ele começou a falar, não, eu tava vindo pra cá, na 405, e aí o pneu do meu carro furou. E aí eu estacionei o carro do lado, tá pra encher o pneu, pegar o step e trocar o pneu, e eu vi um carrinho de bebê no meio da pista. E aí eu saí correndo para pegar o carrinho de bebê. E a hora que eu peguei o carrinho de bebê nos braços, eu vi que uma carreta de 18 rodas estava vindo na minha direção. E aí a carreta de 18 rodas freou, mas ela conseguiu bater em mim e jogou 100 metros longe do carrinho de bebê. Eu ainda consegui salvar o carrinho de bebê, saí rolando e tal. Nisso apareceu a mãe, aí entreguei para a mãe e tal. A polícia veio, me agradeceu e tudo, foi aquele alvoroço. Só que aí eu tinha que trocar o pneu. Voltei, troquei o pneu e acabei chegando atrasado, né? Obrigado, meu amigo. Alguém quer água? E aí acabei chegando atrasado aqui, né? Aí o patrão pegou e falou assim, hoje foi incrível, hein? Tá demitido do mesmo jeito. Aí ele falou assim, mas por que tô demitido? Foi um ato heróico, eu passei tanta coisa. Ele falou assim, como é que uma carreta de 18 rodas te atropelou e você tá com o cabelinho ainda penteadinho aí, bonitinho, sem nenhuma marca, sem nenhum rasgo? Como é que isso aconteceu? Não. E aí o Paul Washer faz a conexão, né? Jesus é a carreta de 18 rodas que nos atropelou. Como é que Jesus teve um impacto na sua vida e você continua o mesmo? Né? Jesus é essa carreta de 18 rodas. Jesus é um impacto na nossa vida. Quando nós conhecemos a Jesus de verdade, a nossa vida muda. Muda. Né? Eu estava ouvindo vindo para cá, falando, o hino que eu gosto muito de ouvir dos irmãos que cantam aí, fala do sangue, né? E eu falo assim, olha, eu já não consigo me reconhecer mais. Eu olho para o espelho e eu não sou mais aquela pessoa. Eu tenho certeza que foi o sangue. Só pode ter sido o sangue. Só pode ter sido o sangue de Jesus. Não tem outro jeito. Eu me olho no espelho e eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não falo mais do mesmo jeito. As pessoas reconhecem na rua que eu já não sou mais aquela pessoa, que eu não tenho mais aquele jeito. A experiência com Jesus é uma experiência transformadora. E a transformação de Jesus, ela aparece em 3 lugares, que vai ser o cerne da nossa conversa aqui daqui para frente. Ela manifesta-se no caráter, nas prioridades e nas atitudes. Tá aqui? Estava na outra. Estava na outra, né? Em Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, por exemplo, está aí na sua tela, ele diz, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Ele fala, não só Deus sai para iluminar, mas Deus também sai para regar e fazer produzir aquilo que a gente plantou. É interessante isso, né? Porque se Deus fosse só um sol, ele mataria aquilo que a gente planta. Porque só o sol seca a terra. Mas além do sol, ele também é a chuva para fazer produzir. Né? Isso é extraordinário, irmão. Porque a chuva, por diversas vezes, é considerada por nós um dia de improdutividade. É verdade ou não é? Como a neve. Como a neve também. Né? E ele fala lá em Isaías 55, como a neve do alto da montanha ou a chuva. Né? E a gente considera um dia improdutivo. Né? Se você é agricultor, você já não vê dessa maneira. Mas uma pessoa que não trabalha com agricultura vê o dia da chuva como um dia improdutivo. Quanta gente já não falou isso, se não todos nós? Nossa, está chovendo hoje, não dá para fazer nada. Nossa, está chovendo hoje, não dá, né? O pessoal que trabalha no Brick, na Flórida, meu amigo, chuva é um terror para eles. Choveu, acabou o trabalho. Né?
Os ajudantes amam. Mas o patrão, se chover depois da 1 da tarde, você tem que pagar o dia inteiro. É o combinado. Se chover antes da 1 da tarde, não, aí você paga metade do dia. Mas se chover depois da 1 da tarde, você tem que pagar o dia inteiro. Então os caras ficam torcendo pra chuva vir meio-dia. Ou pra chuva vir uma em um. Pra ele receber o dia inteiro. E o patrão fala assim, é melhor acordar chovendo, porque se eu sair de casa com essa turma, né, já vi que eu vou me enrolar. E a gente vê essas pequenas coisas, mas Deus está falando o seguinte, olha, Osés está declarando o seguinte sobre Deus. Ele é alva como sai o sol da manhã, mas ele também é a chuva. A chuva que rega a terra para que aquela semente que vai receber o sol para ganhar vida, também vai receber a chuva para germinar. Né? Ele vem com a umidade e ele vem também com o crescimento. Deus sabe fazer a gente crescer. Deus sabe fazer a gente crescer. Ontem, antes de vocês chegarem em casa, você imagina o mutirão que foi para a gente poder limpar aquela casa para receber vocês, né? Recebendo casa com criança pequena, então foi aquela mutirão e tal, não sei o quê, né? E as crianças, eu comentei isso ontem, né? Eles odeiam limpar as coisas. Meu Deus do céu, não quero fazer, estou fazendo, quero fazer outra coisa e tal. E é aquele negócio, tem que fazer, vamos lá, e vai arrastando um e vai arrastando o outro. E aí eu falei para ele, falei assim, a minha vontade é que vocês sejam proativos. Que vocês vejam a necessidade e ajam de acordo com ela, sem que eu precise ficar falando com vocês. Que vocês entendam que isso aqui está fora do lugar e vocês mesmos tomem a atitude de tirar a coisa que está fora do lugar e colocar no lugar. E enquanto eu falava para eles, eu me olhava no espelho, como se Deus estivesse falando comigo, como uma criança pequena. E Deus falando para mim, a minha vontade é que você colocasse as coisas da sua vida no lugar sem precisar ficar falando. A minha vontade é que quando você lesse a minha instrução, você assumisse que você precisa tratar disso. A minha vontade é que você entendesse que eu não preciso ficar mandando essa circunstância contrária, que você não gosta do jeito que eu estou falando com você agora, para que você entendesse que isso aqui podia ter sido evitado. É a chuva. A chuva. Só que ao mesmo tempo ele sabe que é a necessidade dela. Sabe que a gente precisa daquele dia de ficar recluso, de ficar pensativo. Não para nos acabar nos nossos sentimentos, mas para lembrar e agradecer a Deus e subir em cima daquilo, crescer através daquilo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Um exemplo clássico de conhecimento básico em nossos dias atuais seria se perguntássemos hoje a alguém que se conhece o presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden. Né? Todos dirão que sim, por ver nas redes sociais. É claro que a gente consegue conhecer essas pessoas por conta daquilo que eles aparentam, mas se eles fossem um anônimo, né? Como é que você faria nisso, né? Se eles fossem pessoas anônimas? Vivenciar experiências reais e transformadoras através de um relacionamento íntimo, verdadeiro e único. Ou seja, não só conhecer a Deus, porque ele é uma figura que todo mundo conhece, mas conhecer a Deus intimamente. Né? Eu posso falar que eu conheço o Joe Biden, mas eu conheço o Joe Biden como a Jill Biden conhece? Não. Né? Eu conheço o Joe Biden como o Hunter Biden conhece? Não. Né? Não estou perdoado por crime nenhum. Não é verdade? Glória a Deus. Mas se nós olharmos pelos meios de comunicação, né, e outros meios de outros canais, e etc., vamos nos deparar que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo de forma histórica, seus feitos, sua origem, seus milagres e sua morte, é conhecido por todas as pessoas. Todo mundo conhece quem é Jesus. Jesus foi um judeu que viveu no Oriente Médio há 2000 anos atrás, e muitos têm ele como um profeta, e etc. e tal, né? Jesus é reverenciado pelo menos em 2 grandes religiões. Em algumas outras também se copia muita coisa para também reverenciar Jesus. Sabia que Jesus é reverenciado no zoroastrismo? Sabia que Jesus é reverenciado no budismo? Inclusive muita gente fala que ele é uma reencarnação de Buda. Pois é. Jesus é reverenciado no espiritismo. Jesus é reverenciado como um espírito iluminado. Né? Agora, o conhecimento de Jesus é baseado naquilo que eles pensam de Jesus, né? Naquilo que eles acham, naquilo que eles entendem. O próprio Mohammed, quando trouxe a revelação do Alcorão, segundo ele, que ele recebeu do anjo Gabriel, ele fala de Jesus de uma maneira completamente diferente que os evangelhos dizem. Mas ele conta histórias de Jesus. Inclusive, ele fala que Jesus nasceu de uma virgem. Né? Ele comenta isso. Ele fala que Jesus era a palavra de Deus. Mohammed fala isso no Alcorão. Ele cita isso no Alcorão. Agora, só tem um pequeno probleminha. Jesus não morreu na cruz, no Alcorão.
Quem morreu foi Judas no lugar dele, e Deus fez isso para enganar os homens. Ficou esquisito agora, né? Por que Deus enganaria os homens, né? Qual a motivação que Deus teria para enganar os homens, né? E tem um pequeno problema. A morte de Jesus é o principal elemento para o seu nascimento e a única coisa que nos referenda para a sua ressurreição, porque ele morreu, para dizer a sua deidade. Eles tiram a morte vicária de Jesus, o evangelho acabou. Então é assim, né? Às vezes a gente conhece as coisas pela história que a gente ouviu contar. E o detalhe que a gente não ouve é justamente o que faz toda a diferença. Viver com Jesus, ter intimidade com Jesus faz toda a diferença, porque ele nos conta o detalhe que faz toda a diferença. Né? Então, contudo, a Bíblia nos convida por isso a um relacionamento com Deus, né? Acho que está na próxima aqui. Ou está na anterior mesmo. É isso mesmo. A Bíblia nos convida para um relacionamento com Deus, porque Deus, em primeiro lugar, ele ouve as orações dos que buscam a sua presença, seu auxílio, seu socorro, seu favor e o seu perdão. Você tem consciência de que Deus te ouve? Vou fazer pergunta de novo. Você tem consciência de que Deus te ouve? Deus ouve você. Quando você fala com Deus, Deus lá no céu, na onde Ele está, ocupado com as coisas que Ele está, Ele te ouve. Tem uma expressão do Salmo 18, que ele fala assim: eu clamei e Ele me ouviu desde o seu santo templo. E para mim essa expressão é muito interessante porque referenda para mim como aquela mãe que tem a criança brincando do lado de fora da casa, né? Lá no Brasil principalmente, né? Tá lá lavando louça e tal, e a criança está brincando na rua, lá na ladeira, né? E aí tá ouvindo só a gargalhada, e tal, e a mãe tá lá lavando. Enquanto tá rindo, tá bom, né? Aí de repente ela ouve, ai, mas meu amigo, se tem prato na mão, vai pro chão. Se tá arrumando alguma coisa, já sai da cadeira. Mas ela sai abrindo o portão e tal, socorrendo a criança. Se tem alguém do lado, ela arranca a pessoa do lado para socorrer e tal. A expressão do salmista é essa: ouviu-me desde o seu santo templo e desceu ao meu socorro, ao meu auxílio. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Você às vezes pode falar assim: ah, Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo a sua oração. A palavra de Deus fala que as nossas orações são recolhidas, as nossas lágrimas são recolhidas do lugar lá no céu, para Deus dar conta delas depois. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz isso, Deus toma conta disso, e através dele ouvir, ele também fala através da sua palavra. Deus nos orienta, dirigindo os nossos passos, nos consolando, repreendendo, nos dando ânimo, corrigindo a nossa rota, né? E ele é um Deus que trabalha e um Deus que nos vê. Eu quero entrar isso aqui no Deus que nos vê e já aproveitar e contar aqui para os obreiros aqui uma novidade. Né? Conversei com o nosso pastor hoje, estava no telefone, dando para ele um parecer das coisas que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, perguntando para ele algumas instruções. E aí ele me falou sobre a vontade dele de mandar alguns obreiros para cá, com visto e tal, para ajudar a gente em Glendon e nos lugares e tal. Fiquei super animado. E aí na minha animação, eu percebi que estava aberta a situação, tenho orado isso por alguns dias, falei: pastor, eu queria começar uma igreja em Denver. Né? Você sabe que o pastor é doidinho, né? Que eu sou doidinho, eu gosto de ficar arrumando mais serviço para mim. Né? Ano passado a gente já foi em Seattle, já foi em Salt Lake City, já está certo lá, vamos em outro lugar. Né? Pastor, estou com vontade de ir para Glendon. E eu acho que eu lembro que eu contei para alguns dos irmãos aqui. Denver. Já Glendon já tá. E contei para os irmãos aqui algumas vezes já, que todas as vezes que eu coloquei uma cidade no meu coração, antes de eu dar aquele passo para a cidade, eu conversei com alguém de lá. Lembra que a gente comentou isso? Olha, antes de eu falar com Salt Lake City, alguém de Salt Lake City veio na igreja. Antes de falar com Seattle e tal, a gente já tinha encontrado alguém de Seattle lá, né? Enquanto eu estou falando com o pastor no telefone, você só vai acreditar nisso se você é crente. Enquanto eu estou falando com o pastor no telefone sobre a vontade de ir para Denver, aparece um segundo número ligando no meu telefone. O número de Denver. Você acredita nisso? Enquanto eu estava no telefone com o pastor, apareceu alguém me ligando no meu telefone e estava lá: Denver, Colorado. Durante eu falando com o pastor que eu queria ir para Denver. Deus te vê. Deus te vê. Deus conhece você. Deus sabe como é que você funciona. Deus entende. Até Deus precisa de fazer isso toda vez que você for em algum lugar. Isso aqui é Bíblia. Não é. Mas Deus sabe o jeito que você funciona. Deus te vê. Aleluia. Isso é o jeito de Deus não fazer acepção de pessoas. Ele conhecer você e saber o que Ele precisa de fazer para que você ouça o que Ele está dizendo. Deus conhece você. Ele te vê. Né? Eu gosto muito dessa questão da visão,
da nossa querida Agar. E eu falo querida porque acabou virando irmã, né? A dona Agar, ela estava fugindo da casa de Sara, lembra? Você não... Ela falou, vou embora que essa mulher vai matar eu aqui, vai acabar com a minha história. Eu tô grávida ainda, estava grávida do Ismael ainda. E diz que Deus para ela no meio do caminho. Irmão, o que Agar tem a ver com a paçoca? Com o Egito, ser escrava? O que Deus tem que intervir? Não podia deixar essa mulher embora? Não ia dar muito mais fruto se essa mulher fosse embora, biblicamente falando? Se a mulher fosse embora, esse menino sumisse, Deus é muito melhor. Irmão, ia ter um povo inteiro lá na Palestina. Não é? Paz total. Do ponto de vista nosso, não é? Mas o problema não é Agar e o neném, o problema é Abraão ter arrumado essa história. Né? Agar e o neném é uma vida, são duas vidas. E Deus aparece para ele e fala assim, onde é que você está indo, Agar? Olha, Deus não sabe que você estava indo? Ela falou, não, eu estou fugindo da minha senhora, né? Porque ela quer me matar. Então, não, volta lá que você não vai morrer, não. Eu tenho um plano para você, tenho um plano para essa criança e tal. Aí ela pega e cava um poço ali, um poço de água. A mulher cava um poço de água. E ela chama aquele lugar de Bet-Elroi, o poço do Deus da vista. Ela dá um nome para Deus. Elroi, o Deus da vista. Ela não sabia que era Jeová que estava indo com ela. Aliás, o nome Jeová ainda não tinha sido revelado. Foi revelado para Moisés. Para Abraão era o Deus Altíssimo. E aí ela dá um nome para aquela divindade que está falando com ela, que é o próprio Deus. Chama ele de Elroi, o Deus da vista. Porque ela fala assim, como é que eu não vou atentar para aquele que atentou para mim? Como é que eu não vou ver aquele que me viu? O tempo passa. Aí chega o tempo lá de Isaac nascer e tal. Agora a Rebeca vem para casar com o Isaac. E aí Isaac está voltando das suas meditações. Onde é que ele estava meditando? Bet-Elroi. No poço onde Deus viu a escrava. Porque ali Deus via. O nome some do Antigo Testamento, aparece no Novo. Você, quando falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vê. Teu pai que te vê no secreto. Porque aquilo que você fizer no secreto, ele vai manifestar em público. Agora que interessante. Sabe o que é ver? É ouvir alguém e entender a perspectiva. É ver, é enxergar com os seus olhos. Deus te vê. Deus vê como você enxerga essa situação. Às vezes a pior coisa para nossos filhos, irmãos, eu entendo isso, é que eles estão explicando uma coisa para a gente, às vezes a gente não entende o que eles estão vendo. Tá falando assim, pai, mas olha, pai, isso aqui, pai, que está me atrapalhando. E ele fala assim, isso aí é besteira. Isso aí não é nada. Vida difícil é a minha. Problema difícil é o meu. Deus não é assim. Deus, ele olha e fala assim, eu sei que você está vendo. Eu sei que isso para você é uma impossibilidade. Eu sei que para você isso é difícil. Agora faz o seguinte, confie em mim. Vê pela minha perspectiva. Enxerga pela minha perspectiva. Enxerga pelos meus olhos. Quando você olhar pelos meus olhos, você vai ver que para mim não tem problema. Você vai ver que eu não conheço inimigo. Você vai ver que eu não conheço obstáculo. Beleza, cheguei aqui e vi pela sua perspectiva. Enxerga pela minha. É assim que a gente vai adquirir o caráter de Deus. Jesus desceu aqui para que nós pudéssemos subir lá. Aleluia. Ele veio aqui para a gente subir lá. Ele não veio aqui para a gente ser general na terra. Ele não veio aqui para a gente ganhar muito dólar. Faz parte. Ganhar muito dólar e ganhar pouco dólar faz parte. Né? Eu espero que na minha parte esteja muito dólar. Na minha também, né, pastor? Mas se não tiver, Jesus não veio para isso. Jesus veio para a gente subir lá. Né? Lá onde o ouro, irmão, é asfalto para a rua. Já pensou nisso? Irmão, o ouro aqui que a gente olha, ó, pena para ganhar, ó, esse pedacinho de ouro aqui, né? Quanto foi isso aqui? 3.500 reais? Uma aliança desse tamanhozinho aqui, irmão. Olha só. Lá no céu é asfalto. Asfalto tá no chão, né? Só serve para pisar. Porque a glória do céu, irmão, não é o ouro e a prata. A glória do céu é Jesus. Essa é a glória do céu. Né? Ele veio aqui para nos mostrar, entender a nossa visão para que a gente pudesse subir e enxergar do jeito que Ele vê. Relacionar-se com Deus, então, transcende todo o nosso intelecto ou formação acadêmica. Não aprendemos isso nas salas da faculdade. Eu lembro que quando eu terminei, o Brother Mike está aqui com a gente hoje. O Brother Mike veio em casa tomar um café comigo. Né?
logo dos dias que eu terminei a faculdade, a última faculdade que a gente fez. A penúltima, né? Porque já terminei a última também. Eu terminei os meus projetos também do meu doutorado. E a penúltima, né? Isso tudo é muito, né? A gente fica muito orgulhoso com essas coisas, aquele bando de papel, né? Que não serve pra nada, mas a gente fica orgulhoso com eles, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim, falou, pastor, fala pra mim, como é que o senhor terminou agora essa faculdade, como é que essa faculdade faz o senhor ser o melhor crente? Olha que pergunta. Eu falei, olha, brother Mike, a sua pergunta é muito pertinente. Se eu for levar em consideração a minha faculdade para ser melhor crente ou pior crente, eu vou ser um pouquinho pior. Porque lá eles enchem você de conhecimento, faz você ponderar tudo, faz você tem, até bater um martelo nas bases da sua fé para ver se você continua crente mesmo. Porque eles se expõem e te manifestam todo tipo de doutrina que não tem nada a ver muitas vezes com a palavra de Deus. Eu vi coisas que são extraordinariamente maravilhosas e outras coisas que são extraordinariamente horripilantes. Coisas que não servem nem de longe. Eu falo assim, eu me recuso a ter lembrado disso aqui que eu ouvi. Daquele sujeito. O que faz a gente ser crente, irmão, não é nada disso. O que faz a gente ser crente e o que faz a gente ter uma comunhão com Deus e fazer valer a pena é o tanto que a gente anda perto de Jesus. É o tanto que a gente anda perto do Senhor, é isso que faz a diferença. Existem pelo menos 3 estágios de como relacionar-se com Deus. Eu vou inverter aqui. Quer cara ainda? Não. Não. Isso não. Beleza, eu vou falar desses 3 estágios, depois a gente não quer cara, porque esse é muito importante. Né? Existem pelo menos 3 estágios de como se relacionar com Deus, ok? Eu vou inverter aqui, porque ele colocou assim, ó, devemos nos relacionar como servos, como filhos e como amigo de Deus. Então nós vamos nessa escalada. Como servos, como amigos de Deus e como filhos. Porque o relacionamento de filho é mais íntimo do que o relacionamento de amigo. Na verdade não é. Relacionamento de servo, relacionamento de amigo e relacionamento de filho. Porque como amigos, nós participamos dos planos. Mas como filhos, nós somos cordeiros. Coisa inverte. E aqui tem um negócio bonito também que já a gente vai ver. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós somos servos de Deus. E quem serve, irmão, precisa servir. É simples. O servo, ele serve. A característica do servo é o serviço. Um servo inútil, já de maneira completa, ele se torna um não servo. Se ele é inútil, ele não pode ser servo. O servo, ele é útil. Ele faz alguma coisa. O servo, ele põe alguma coisa para fazer. O servo, ele se sente parte da solução. Ele precisa estar ali arrumando porque ele tem um Senhor para responder. E o servo tem 2 jeitos de trabalhar. Né? Ele pode trabalhar porque ele ama o Senhor, ele pode ser um servo da orelha furada. Aquele que recebeu a opção de ser livre do trabalho, livre do peso, mas escolheu ficar. Então ele é um servo da orelha furada, ou seja, o patrão tem ele por voluntário, um servo voluntário e um servo involuntário. Servo involuntário de Deus, irmãos, quero que você grave muito bem isso aqui. Servo involuntário de Deus é todo mundo que anda na terra, todo mundo é servo involuntário. Todo mundo está cumprindo o propósito que Deus tem. Nenhuma alma vai sair dessa terra sem ter cumprido um propósito mínimo de saber se ele vai para a eternidade sem Deus ou para a eternidade com Deus. Todo mundo vai passar por esse crivo. E vai, de alguma maneira, promover o projeto geral de Deus, porque o plano de Deus é soberano, não pode ser impedido. Então todo mundo, de alguma maneira, vai ser empurrado para alguma coisa. Né? Mas ele tem um servo voluntário. E o servo voluntário, ele ama, ele conhece, ele sabe. E a progressão do servo voluntário é depois para ser um amigo. Porque o servo voluntário, ele se importa, ele entende, ele quer participar. O servo voluntário, ele fala assim, poxa, o que mais Deus quer fazer? Para onde Deus está indo? Você já se perguntou? Nós estamos aqui em Los Angeles, todos vocês aqui, todo mundo que está me ouvindo, você que está pela internet aqui, você já se perguntou para onde Deus está indo em Los Angeles? Vamos começar por nós, na nossa comunidade brasileira. Para onde Deus está indo em Los Angeles? O que Deus quer fazer aqui? Deus quer só cobrir assim, o nosso período religioso durante um horário específico, domingo às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã, né, irmãos? Tem escola dominical. Domingo às 9 horas da manhã, é isso que Deus quer. Deus quer cumprir ali e tal. Deus quer fazer com que, por exemplo, a nossa igreja seja um ambiente para os brasileiros.
O pessoal chega ali e tal, encontra um lugar legal, e pessoas que são legais, pessoas que são amigas. É esse o propósito de Deus para Los Angeles? É isso que Deus quer? O que é que Deus quer? Não, salvação. Amém, amém. Glória a Deus. Eu também acredito que Deus quer salvação. Como? Como eu participo disso? Como eu sou amigo de Deus nisso? Como eu sou amigo de Deus para perceber, por exemplo, para essa pessoa específica, como é que ele quer chegar nela? Como é que ele quer fazer alguma coisa por ela? Aquela pessoa que eu encontro no supermercado, que eu sei que ela é brasileira, que eu sei que ela é uma pessoa que está aqui sozinha, como é que faz? O que Deus quer com ela? O que eu posso apresentar para ela? Eu já orei por essa pessoa? Eu já pedi para Jesus instrução a respeito dela? Né? Eu já me coloquei, por exemplo, no sapato dela? E se ela estivesse aqui no lugar de crente, e eu tivesse no lugar dela de descrente, o que eu gostaria que ela dissesse para mim? Conhecendo quem eu sou, sabendo as minhas personalidades, talvez ela não tenha a mesma que a minha, mas o que ela diria para mim? O que seria para mim importante? Ou, tomara que ela não falasse comigo, né? Porque nem eu estou contente com a minha vida de crente. O que eu gostaria que acontecesse? Como é que seria esse approach? Né? Tô sozinho aqui e tal. Eu lembro que no ano passado, Natal foi em casa, né? E a gente, eu não sei como é que a gente foi parar, a gente tava num mall ali perto daquela refinaria ali da Chevron, perto do aeroporto. E a gente tava lá, tá andando. Acho que foi no Natal. E você vai lembrar se você me conhece, se não foi no Natal. E aí eu vi uma pessoa falando em português e tal, e eu tava tomando um sorvete e tal, e eu fiquei rodeando a pessoa. E o sorvete terminando, tá? E eu rodeando, tá? Pra pessoa tá falando português no telefone e tal. E eu rodeando, né? Aí ela, vambora. Peraí. O pai tá falando português aqui no telefone. Na hora que ele terminou, que ele botou o telefone. E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem. Chegando aqui agora na cidade? Faz uns 3 meses que eu tô aqui. Rapaz, tem um... Vai passar esse... Acho que era o Páscoa, não era? Foi Páscoa. Vai passar essa Páscoa aí, vai ter Páscoa agora no final de semana, ou vai ter Natal. Você vai estar com quem? Sozinho. Rapaz, você não quer estar com a gente, não? Vamos lá e tal. Olha, tá aqui meu telefone e tal, isso aqui. Eu fico pensando, poxa, eu cheguei sozinho um dia. Eu estava sozinho um dia, não estava com alguém um dia. Como é que faz? Né? Como é que eu posso apresentar Jesus, para aproveitar esse momento dela, para apresentar Jesus para a pessoa e mudar a vida dela? De repente ela chegou aqui desiludida da vida, não querendo mais saber de igreja, talvez é um crente desviado. Né? Não sabe. Mas quantas vezes eu já vi isso? Ih, rapaz, tá falando português ali, vamos embora. Ih, rapaz, Jesus não faria isso. E aí que a gente sai da dimensão do servo voluntário e entra na dimensão do amigo. O amigo entende o que Jesus quer fazer. Jesus está com a casa pronta para um banquete, ele está falando para os servos, aí, sai pela rua e traz o que você achar. Só que o amigo já sabe o que é. O amigo já entende, ele fala assim, eu já sei o que ele quer encher a casa. Ele quer encher o reino. Como é que faz para fazer isso aí? Enquanto você enche o reino, irmão, Deus cuida de você, da sua família, das suas coisas, dos seus negócios. Né? Do seu trabalho, das suas finanças. Cuida de você. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Deus usa as coisas que você vai cuidar para Ele para abençoar você. Deixa eu agora fazer aqui em profecia para você, em nome de Jesus. Tem pessoas que você vai ganhar para Jesus, que lá na frente elas vão ser um recurso muito grande para as suas finanças e para a sua economia. Aleluia, tá ligado. Gente que vai trazer dinheiro para o seu bolso lá na frente. Que vai abençoar você financeiramente. Mas você vai ganhar ela para Jesus primeiro. Primeiro você vai trazer ela para Jesus. Aí depois a amizade vai crescer e tal. Lá na frente vai ser uma pessoa que vai abrir uma porta enorme para você. É claro que você não vai ganhar para ela para Jesus só por causa disso. Né? Mas é que às vezes a gente não consegue enxergar. O amigo enxerga. O amigo sabe. Fala assim, Jesus está fazendo alguma coisa aqui, eu já sei mais ou menos o que ele quer. Eu vou falar aqui com a pessoa. E por último, irmão, depois de ser amigo, a gente entra no ambiente do filho. Porque o amigo, que é amigo, ele faz pro benefício do amigo que ele está trabalhando. Assim, rapaz, estou fazendo isso aqui para você e tal. E quanto você quer que eu pago? O amigo fala assim, o servo quer salário. Mas o amigo fala assim, imagina, você é meu amigo, eu fiz aqui para você se beneficiar. Né? Eu fiz aqui por causa de você é um amigo meu. Nossa, por tudo que você já fez por mim, vou ficar cobrando de você as coisas. O amigo é assim. Não é verdade?
Sempre quando eu precisei de você, você estava lá, Jesus. Como foi meu amigo para toda hora, eu vou ficar cobrando de você agora? Não, Jesus, tá? Você é meu amigo. É verdade, não é? Só que a gente entra num relacionamento próximo agora que é de filho. E aí aquele benefício, né, que Jesus ganhou, agora ele reparte com a gente. Jesus reparte o benefício. Sabe de uma coisa? Acho que um dos textos mais bonitos que eu já achei na Bíblia, no Novo Testamento, Raul. Fala assim, Jesus falando para o Pai, né? E o Alderir gosta de fazer uma poesia bonita com isso. Jesus falando para o Pai, a glória que tu me deste eu dei para eles. E aí ele fala assim, já pensou uma conversa entre o Pai e Jesus? Jesus, cadê a glória que eu te dei? Cadê a glória que eu mandei com você? Cadê a glória que eu mandei com você? Pai, eu dei para eles. A glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Eu dei para eles. A glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Né? Como uma criança que volta depois da escola, e aí comeu o seu lanche? Ah, pai, dividi com todo mundo da classe. Dividi com todo mundo que estava lá. O benefício era meu, mas eu dividi com você. Quem é filho, irmãos, é cordeiro. As mesmas bênçãos que o filho recebeu, nós recebemos junto com ele. Nós somos cordeiros com Cristo. Como filhos somos herdeiros e como amigos compartilhamos os projetos de Deus. Por isso, relacionar-se com Deus não é simplesmente uma rotina de cultos matinais ou escolas bíblicas, ou até mesmo ir no culto de ensino. Essa relação nos torna tão afetivos que nos une de uma tal maneira ao Senhor que conseguimos até mesmo senti-lo ou tocá-lo. Eu comecei agora um projeto 2025, né, meu irmão? Comecei a caminhar agora. Tá brincando. Hoje já foi o segundo dia seguido. Eu fui caminhar. Só por hoje. Eu dei 35 minutos, hoje aumentei. E aí eu tô andando na rua, eu falei assim, Ana tava nas crianças na academia. Pegue meu cachorro. E aí eu falei assim. deixa eu ouvir alguma coisa aqui. Eu lembrei de um pastor que eu gosto muito de ouvir ele pregar, americano, né? E coloquei. E botei a mensagem. Irmão, escolhi aleatoriamente, botei a mensagem. O homem pregou pra mim. O homem pregou pra mim, era pra mim. Ele não sabe, ele pregou aquela mensagem 6 meses atrás, mas ele pregou pra mim. Ele descreveu minha vida, ele falou das coisas que eu tô passando. Ele falou de momentos específicos meus, da mensagem que ele pregou 6 meses atrás. Falou comigo hoje. Né? Intimidade com Deus não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com é intimidade com Deus, andar com Deus, Deus quer falar com você o tempo todo. Eu lembro que quando o Johnny aceitou Jesus, nosso querido Johnny, acho que ele não está com a gente online hoje, não. Ontem ele está. Quando o Johnny aceitou Jesus lá na Flórida, ele tinha aquela coisa do fanático, né? Só que toda semana ele chegava para mim, pastor, liguei o rádio, na hora que eu liguei no rádio, o homem estava dando uma resposta do negócio que eu estava pensando. A Ana mesmo conta sempre pra gente que quando ela começou a vir para a igreja, o pastor pregava coisa que ela tinha perguntado em casa, que ela tinha relacionado em casa com o esposo. Né? É isso, irmão. É essa intimidade com Deus, é o tempo todo. Não é aquele momento específico, não é aquele bracket da semana. É o tempo todo, é o momento todo. Ele quer estar sempre assim com a gente, né? Por isso, esse estudo não temos o objetivo de medir seu grau de intimidade com Deus. Até mesmo porque cada um de nós tem um relacionamento diferente do outro. Queremos levar você a compreender a importância de ter ou de não perder essa particularidade com o Senhor, o qual muitos desprezam. Alguns outros pontos do nosso estudo, por exemplo, uma experiência com Deus, com um relacionamento sincero, muda determinadas coisas da nossa vida. E a gente vai dar uma olhadinha agora nisso e começamos a terminar. Né? A primeira coisa, muda o nosso caráter, que é justamente o que está aqui. Né? E o que é caráter? O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é o que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, no seu procedimento e no seu comportamento. Né? Esses dias atrás a gente estava numa reunião dos nossos cavaleiros e a gente estava falando sobre palavrão. E um dos irmãos falou assim, olha, eu me incomodo muito quando eu falo palavrão. Me incomoda agora eu falar palavrão. Né? Não era assim antes, mas o relacionamento com Deus vai modificando isso, vai mexendo nisso. Certas coisas que a pessoa assistia na televisão, certas coisas que a pessoa fazia, não quer mais, não faz mais. Né? Eu, por exemplo, parei com cigarro. Né? Gostava de cigarro. Parei com cigarro. Parei com a bebida. Gostava de beber, parei com a bebida. Então eu comecei a ter um relacionamento mais próximo do Senhor. Você vai mudando, você fala, não dá mais, não funciona. Lugares que eu ia, né? Não vou mais.
Não é porque simplesmente a religião não me permite. A minha comunhão não me permite. O meu casamento não me permite ser uma pessoa solteira mais, ter um comportamento de homem solteiro. Né? Da mesma forma, tem muita coisa que na nossa vida não permite. O nosso caráter muda, a nossa índole muda, a nossa direção para a vida muda, a nossa percepção da vida muda. O nosso caráter muda. Muda. Da mesma forma como, por exemplo, eu lembro isso, clareza de detalhes, né? Com clareza de detalhes eu me lembro disso. Quando eu fui buscar trouxe o Noah para casa a primeira vez. Né? Agora era pai. Mudei. O dia que a Ana me falou que estava grávida, mudei. O jeito que eu olhava para ela, a percepção que eu tinha dela mudou. O meu caráter, o conjunto de ideias e de percepção de quem era ela para mim mudou. Né? E isso é que Deus quer fazer na nossa vida. Né? E Deus nos molda para isso através da sua palavra. A transformação de um caráter está relacionada ao seu genuíno encontro com Deus através da sua palavra. Essa palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito é a mesma palavra que tem poder para corrigir, consolar, redarguir e edificar. E aí que tá, né? Uma coisa que a gente comenta muito sempre na escola dominical. A palavra de Deus, irmãos, vai nos confrontar com a gente mesmo. Ela nunca vai sempre nos apoiar. Né? Nunca vai dizer, ó, eu apoio você no seu comportamento. Não, vai. Jesus é um amigo fiel. Ele vai te falar que a coisa está indo mal. Mas ele também vai falar assim, aguenta firme aí que você está indo bem. Né? Como ele apareceu para Paulo. Paulo chega numa cidade, os judeus se levantam contra ele. E aí ele vai para casa, vai dormir à noite e tal. Lá os da casa de Jason foram contra ele e tal, né? E ele está em casa e, né, poxa vida, meio comigo escondido e tal. E aí Jesus aparece para ele no meio da madrugada. Jesus apareceu para ele. Falou assim, Paulo, prega e não tenha medo. Que ninguém te impeça. Porque ainda tem muita gente nessa cidade. Pode ir, Paulo. Vai lá. Você está indo bem, meu amigo. Jesus não apareceu para ele e falou assim, Paulo, ó, você, meu amigo, quem diria? Né, uma hora dessa aí à noite, em vez de estar aqui aos meus pés orando, está aí dormindo. Não, Jesus não fez isso. Jesus incentivou Paulo. Agora, Jesus também olhou para os discípulos e falou assim, escuta, vocês não conseguem velar uma hora comigo? Jesus é esse amigo. Que quando quer ir para frente, vai para frente. Mas quando, ó, muda isso aí, muda isso aí. Ele é esse tipo de amigo. Ele é esse tipo de amigo que o que não tá bom, não tá bom, e o que tá bom, tá bom. Gente de verdade, né? Diz que o amigo de verdade é aquele que fala pro outro amigo que ele tá com mau hálito, né? Fala, meu amigo, vai fazer um gargarejo, vai fazer uma coisa que, ó... Esse é o tipo de amigo. Jesus era tão amigo que ele chegou na casa do Simão, o curtidor, e o Simão, na verdade, o fariseu, e ele tava lá, fez festa para Jesus, mas uma festa meio assim, meio arranjada, né? Uma festa meio empurrada, parece. Aí a mulher começa a chorar lá no pé de Jesus, enxugar com os cabelos e jogar perfume, né? Se ele soubesse que essa mulher não tinha deixado tocar. E aí ele pega e fala, Simão era o anfitrião da casa, estava recebendo ele. Ele olha para Simão e falou, Simão, escuta, cheguei na sua casa, você não me deu uma bacia para os pés? Você não me beijou o ósculo santo com óleo? Que festa é essa, meu amigo? Né? Bacia para os pés é para tirar a sujeira do caminho. Ósculo santo é para falar que eu sou um com você. Nós somos um, nós somos amigos próximos, nós temos a mesma ídola, a mesma essência. Você não me deu. Agora essa aqui, ó, nem uma toalha para enxugar, né? Porque não tinha bacia, quanto mais toalha, né, meu amigo? Agora essa aqui, lava com as lágrimas e com o perfume, enxuga com o cabelo. E o ósculo dela não é no meu rosto, é no meu pé. Cadê, mano, Simão? Cadê, Simão? Muda o nosso caráter, mexe com o nosso caráter. Porque às vezes na igreja, graças a Deus a gente não tem esse problema aqui e nunca vai ter. Mas às vezes na igreja, quando as coisas têm bastante gente, no sentido de o trabalho agora é menor, os trabalhos de destaque são menores do que o número de pessoas. Porque o bom da igreja pequena é que todo trabalho é trabalho de destaque, né? Todo trabalho é trabalho de destaque. Na igreja grande, os trabalhos de destaque começam a ser menores. E aí às vezes a pessoa começa a achar ruim, fulano de tal, tem destaque, eu não tenho. Né? Mas não dá o ósculo santo para Jesus. Nem muito menos beija os pés.
Irmãos, quem tem testemunho de salvação... Nádia, stop aí. Quem tem testemunho de salvação, irmão, de transformação, sabe do que eu estou falando. E quando Deus mexe no nosso caráter através da sua palavra, a nossa percepção para a vida muda. E Jesus faz isso, né? Jesus disse para Nicodemos, estamos terminando, que viver com Jesus verdadeiramente é nascer de novo. Pois na Bíblia, todo encontro verdadeiro com Jesus mudou vidas e muda até hoje. Nós temos alguns exemplos de pessoas que mudaram de vida, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana, depois que encontrou com Jesus, ela mudou de vida. Ela era uma pessoa que tinha medo das outras pessoas de aparecer, tanto que ela ia pegar água ao meio-dia, porque se ia pegar água cedo, e ela não ia pegar água cedo, ela pegava água ao meio-dia porque não tinha ninguém no poço. Ela muda. Agora que ela vê Jesus e Jesus falar com ela e se manifesta ela como Messias, ela deixa o cântaro e vai correr para a cidade falar com todo mundo. Aquela que não queria ser vista por ninguém, agora vai falar com todo mundo. Maria Madalena, por exemplo, a quem Jesus expulsa 7 demônios, vira uma grande ferramenta na mão de Deus. Né? Sabia que quem começou a igreja na França foi Maria Madalena? Ela que levou o evangelho para a França, para a região da França, da Galácia. Né? Tá lá. Pedro, transformado em pescador de homens, apóstolo e líder. Pega a história de Pedro como pescador e depois lê as cartas dele. Você fala, não é possível. Não é possível que um pescador falou isso aqui. A maneira como ele fala, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele manifesta Jesus. Jesus mudou a vida de Pedro, mudou a cabeça de Pedro. Pedro era irreconhecível. Não dava para entender que era a mesma pessoa. Né? Eu sei que tem muitos amigos meus e até minha família que é a mesma coisa. Né? Você conta que é pastor? Não, não é possível. O William, pastor? Não faz sentido. Mas Deus muda, Deus transforma, Deus troca a pessoa. Aí por isso que as pessoas falam assim, fez lavagem cerebral. Não, fez lavagem na alma. Não foi no cérebro, foi na alma, foi no espírito. Lavou mesmo. Lavou tudo. Né? É outra pessoa. Né? Eu não quero mais ser eu quero ser Jesus agora. Né? A vida que eu vivo, agora vivo do Filho de Deus. É essa a vida que eu vivo. Né? E por último, Paulo, de perseguidor cruel e insano a pregador do Evangelho. Olha a cabeça. Irmãos, a conversão de Paulo foi tão extraordinária que os discípulos tinham medo dele. Paulo demorou para ser recebido no meio dos discípulos. Falei, esse cara é infiltrado. Esse cara aí é agente secreto do Sinédrio. Ele está aí assim parecendo, mas quer matar nós. E não era. Ele tinha se convertido de verdade. Porque Deus faz isso. Ele mudou a vida do apóstolo Paulo. Outro ponto que a gente precisa de salientar, e a gente vai fazer agora 3 perguntas para a gente poder terminar, né? Você já teve esse encontro que mudou completamente seus hábitos? Você já entende que Jesus entrou na sua vida de maneira que mudou os seus hábitos? Se a resposta for sim, você ainda se recorda como foi lindo esse encontro? Você se lembra daquele dia que clicou, fez diferença? Depois foi esse dia. Né? E por último, né, você, a partir desse encontro, você lembra o que precisou mudar? E o que precisa ainda mudar a partir desse encontro? A partir disso, irmãos, surgem as prioridades na vida. Né? Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar, que tem que ser executado antes de tudo. O que é na sua vida prioridade? O que tem que ser executado antes de tudo? Eu, por exemplo, eu não fico sossegado durante a manhã se eu não li a minha Bíblia naquele dia. Eu quero meus versos do dia, no meu app. Eu não fico... Então, tem que ver aqui e tal. Né? Eu acordo e já coloco na minha mente, Senhor, acordei, obrigado, Jesus, que eu estou de pé, que hoje é um dia tal, especial. Às vezes o telefone tremeu e eu tive que ver uma mensagem antes. Eu falei, estou vendo mensagem aqui. Não. Deixa eu fechar isso aqui e tal, eu ver que... Prioridade. Sim. E as prioridades, às vezes, irmãos, elas se debatem. Porque às vezes você quer colocar outra coisa na prioridade porque faz sentido, mas prioridade é o que é prioridade, acabou, você não pode trocar. Né? E a partir da prioridade, você manifesta a atitude. E a atitude, olha que bonito isso aqui, é a concretização de uma intenção ou um propósito. A atitude é a mudança, ou seja, é a disposição de tomar as decisões corretas para fazer aquilo que de fato importa. Importa, né?
Filipenses 4, do 8 ao 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, Paulo está falando. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. A atitude é fazer o que precisa ser feito. É colocar Deus como prioridade. A atitude é falar assim, ó, daqui para frente, isso aqui vem primeiro. Daqui para frente é isso aqui que acontece. Daqui para frente a minha vida se baseia nessa programação. Não tem outra coisa. Né? Termino com mais esse testemunho. Eu e a Ana ainda estava namorando. E estava se conhecendo ainda, né? Porque ela é uma moça rica do interior de São Paulo. O pai dela é engenheiro e tal. Ela vivia na região próximo do Alphaville, ali, no Barueri e tal. E eu sou da Zona Leste. Né? É nós, né? Nós somos, né? E a vida era bem diferente. A vida que eu tinha no Brasil, que eu tinha, era bem diferente. E eu, quando cheguei aqui, até pela estrutura da minha família, eu assumi a igreja como minha família. E entendi, logo depois que eu pisei, que é isso aqui. É isso aqui, acabou. Igreja, eu entendi que a minha vida ia ser na igreja. Não ia ter outra coisa para fazer. É isso há 16 anos atrás, 15 anos atrás. E a gente namorando. E aí, eu conversando com ela e tal, e, poxa, é difícil ter um namorado que não sai da igreja. Né? E não é assim, não sair da igreja nesse horário que a gente tem aqui, não. Ela não sair da igreja, porque além de eu trabalhar na igreja, eu estava em todos os cultos. Então, tipo assim, eu saía, terminava o horário de trabalho, eu ia em casa, tomava um banho e tal, e quando eu ia, né, e estava na igreja para os cultos. Para tudo quanto é culto que tinha, eu estava na igreja. Era círculo de oração, eu estava lá para mexer no som, para fazer alguma coisa, o círculo de oração. Cadê? Porque, né? No dia da Santa Ceia, a reunião começava às 3 da tarde, na minha cabeça eu tinha que chegar meio-dia para testar microfone por microfone, para testar equipamento por equipamento, que ontem eu tinha ido lá e estava funcionando e eu achava que alguma coisa ia acontecer de um dia para o outro, que tudo precisava ficar funcionando. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, pelo que eu entendo, eu nunca vou fazer menos na casa de Deus, só vou fazer mais. Era atitude para. Né? A atitude para. Tinha muita infantilidade nisso? Absolutamente sim. Claro que tinha. Era um rapaz de 21 anos de idade, 22 anos de idade. Tinha muita infantilidade nisso. Mas a atitude é a mesma de hoje. É a prioridade. Hoje eu lido melhor com a prioridade. Hoje eu entendo melhor a prioridade. Hoje eu sei aquilo que a prioridade precisa manifestar e o que é coisa minha na prioridade. Ou seja, você vai ganhando maturidade. Mas a atitude é a mesma. É isso que você tem que manter. Eu não estou dizendo para você hoje largar tudo que você vai fazer amanhã e tal. Não. Eu falo para você ter uma atitude de prioridade para Deus. Que isso lhe custe. Que isso lhe custe pensar. Que isso lhe custe analisar. Que isso lhe custe escrever. Que isso lhe custe ajoelhar, perguntar, se aconselhar. Para que você possa colocar o Senhor como uma prioridade da sua vida no ano de 2025 e ter uma atitude. Isso vai fazer toda a diferença. Que a palavra de Deus você tenha a atitude de colocar a palavra de Deus como o conselheiro maior das suas causas. Você tenha a atitude de colocar a oração como o aferidor da realidade da sua vida. Eu vou colocar diante de Deus aqui em oração e isso aqui vai mostrar para mim de que lado que eu vou. Que você tenha a conduta que Deus lhe pede como aferidor das medidas, a atitude que eu preciso tomar para ser de verdade um servo de Deus por completo. Em todas as áreas da vida. E isso vai mudar. Isso vai mudar quem você é, isso vai mudar quem a sua família vai ser depois disso aí. Né? Isso vai transformar, isso vai dar para você gravidade na sua vida. E quando eu falo gravidade, é ser uma pessoa que faz diferença. É uma pessoa que tem gravidade, uma pessoa que é de verdade relevante. Não relevante desse jeito aí que o pessoal fala. Relevante. As pessoas vão falar assim, eu preciso de falar com fulano de tal para resolver isso aqui. Porque ele é uma pessoa que tem Deus na vida dele. O que ele fala, o que ele abre a boca, a maneira como ele diz. E Deus vai fazer isso na sua vida em 2025, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. E dar para você graça em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer mais uma oração. Nessa oração nós vamos entregar também as nossas primícias do mês de julho. Em nome de Jesus. Se
Se você trouxe, entregue. Se você não trouxe, você pode fazer pelo nosso aplicativo também. Mandei para você hoje, para nós fazermos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa oração final também quero fazer um pedido especial de oração. A minha mãe teve uma nova queda no Brasil. Alguns irmãos sabem a primeira queda que ela teve mais uma queda. E ela foi para o hospital e delirando bastante. Já liberaram ela do hospital, mas eu e minha irmã estamos convencidos de que alguma coisa não está bem. Só que o pessoal no Brasil não está fazendo o que precisa para diagnosticar minha mãe. Então eu queria pedir oração, porque o Senhor não precisa de diagnóstico, o Senhor pode curar, não interessa o que é. Né? O nome dela? Cecília. Para Deus ir lá e curar minha mãezinha. Né? Fazem 18 anos que eu não vejo minha mãe. Né? E minha mãe só ficou com mais idade desde a última vez que eu vi. Né? E que Deus possa guardar minha mãe em saúde, em vida. Ela teve lá esse ano passado com os netos dela para ver a primeira vez. Né? E ela também conhecia a sogrinha dela. Né? E para que Deus também dê essa oportunidade dela poder rever o filho dela, né? Não pelo filho dela, mas por ela mesmo, né? Porque eu sei que isso faz uma diferença muito grande para minha mãe, faz para mim também, mas ela estando como mãe, eu fico imaginando o coração dela, né? Pensando nisso. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Pois isso, nós podemos fazer essa oração? Já terminamos o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.